Olá, como está você? Tudo bem? Estamos um prazer muito grande receber você no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estou aqui com meu amigo, companheiro pastor Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Edson Rosa? É uma alegria podermos estar juntos e vamos começar hoje uma série sobre os 500 anos da Reforma. É significativo para nós comemorarmos esta data, portanto, convidamos pessoas especialistas na área para nos ajudar a entender aquilo que aconteceu e o que acontece hoje também na igreja. É verdade, e nós gostaríamos que você ficasse em contato conosco através das redes sociais, através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram e, claro, também através do YouTube. Ali você vai poder rever todos os programas que são exibidos aqui na Novo Tempo. Lembrando também que você pode receber esta revista através do site biblia.com.br. É apenas solicitar, colocar seu nome, endereço, vamos enviar gratuitamente para você. Você vai receber em sua casa, tá bom? Ou tem outros cursos que estão também à disposição online para você, ok? Bom, então, o programa Fé para Hoje está no ar. Estamos recebendo, como nós falamos, dois convidados especiais para podermos falar sobre a reforma. Temos aqui o doutor e professor Wilson Paroski. Tudo bem, professor? Tudo em ordem? Prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Fé para Hoje. Obrigado, é um prazer, a alegria é toda minha. É professor na nossa instituição ali em Engenheiro Coelho, seminário adventista, não? E a gente fica contente de recebê-lo aqui. Obrigado. Foi um professor também, acho que no mestrado, eu acho que você deu uma matéria lá. Lecionei algumas classes de mestrado também. E também pastor, professor, mestrando também em teologia, doutorando também em teologia, pastor Edilson Valiente. Tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Alegria estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Nos conhecemos há longa data também, além assim, como o pastor Ronaldo, não? A longa. Nós tínhamos cabelo naquele tempo. Tínhamos cabelo naquele tempo, cabelo mais... Eu tinha um topete bonito, né? Mas um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa. E a gente vai falar um pouco desse tema tão importante, porque se comemora os 500 anos da Reforma. Qual era a condição da igreja há 500 anos atrás para que houvesse essa necessidade, ou esse passo que hoje conhecemos como Reforma Protestante? Qual era a condição da igreja naquela ocasião? A gente tem que começar um pouco bem mais cedo do que o ano 1500. Os primeiros movimentos dentro daquilo que nós chamamos de igreja cristã, as primeiras preocupações foram em relação à natureza de Cristo, em relação ao relacionamento da divindade, aquilo que nós chamamos a teologia da Trindade. E só lá pelo quarto século é que as perguntas com respeito a de como o ser humano é salvo, qual a natureza do ser humano, essas discussões começaram ali no quarto, quinto século. E no quarto século também houve a questão de Constantino, não? Sim. Essa história da Foi igreja, um pouquinho esse depois, movimento da igreja, que era mais... A gente pode dizer, professor Paroski, que a igreja era mais pura até o terceiro, quarto século? A igreja, ela estava se adaptando a uma nova realidade. A igreja tem que ser relevante em cada época em que ela existe. E vários dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja, eles, quem sabe, estavam já no caminho de talvez ir um pouco longe demais no sentido de adaptar a igreja às necessidades de sua época. Mas com Constantino houve um passo enorme nessa direção. Constantino mesmo, aparentemente, nunca foi um cristão. Sim. E esse foi um grande problema. E a partir de Constantino houve um processo de institucionalização muito forte da igreja. E toda a teologia medieval, inclusive o sistema de indulgências e obras,
ele estava, era todo um sistema que concentrava poderes nas mãos da igreja. Então, houve uma institucionalização muito forte. A autoridade final estava com a igreja. Então, aí é um marcador, não é? É um divisor, é um divisor. A igreja vinha aí. com aquele espírito de o sangue dos mártires é semente, etc. A igreja cresce por aí. E a igreja começa a ficar institucionalizada, começa essa busca pelo poder, não é? Que primeiramente era religioso, depois ele vai se expandindo nos controles todos daquilo que nós chamamos o regime de cristandade. Quando a gente olha esse termo, é essa forma do mundo cristão estar controlado pelos aspectos da religião. Só um detalhe, não é? Uma mudança dentro desse contexto da institucionalização da igreja a partir de Constantino, mas veja só algumas questões importantes. A partir de Constantino, a igreja deixa de ser igreja. Ela passa a ser um templo. Ok. Eles voltam ao modelo, naquele processo de buscar, após Constantino, houve um namoro muito forte entre a igreja e a hierarquia do império. Sim. E a igreja começou a copiar o modelo hierárquico imperial. E ela encontrou no antigo templo de Israel o modelo mais adequado, mais próximo dessa realidade. Então a igreja se transformou num templo, o pastor se transformou num sacerdote, o púlpito se transformou num altar, Okay. o culto se transformou num sacrifício da missa. Uhum. Então a igreja começou a concentrar poderes nas mãos do clero. A igreja começou a concentrar poderes e foi o clero, então, que assumiu as funções sacerdotais. A princípio, Constantino se autodenominou o chefe da igreja. O chefe da igreja, Aí, de embora repente, ele mesmo não era convertido não era, e nem né? batizado. Sim. Ele só foi batizado No final da vida. Aí, de repente, essa igreja começou a gostar do poder. Começou a gostar do poder. E essa questão, a igreja utilizou também, a igreja cristã, que era a única igreja, né? Não tinha outra igreja, né? Ela começou a utilizar também, fazer uma mescla, um sincretismo com os templos pagãos daquela época. Eles foram esvaziados por Constantino. É claro, porque os pagãos, muitos da época, adoravam o sol, por exemplo, né? E Constantino fez um sincretismo enorme ali, e quando ele institucionalizou a observância no domingo, era exatamente porque o domingo era o dia da adoração do Deus Sol. O domingo não começou ali e não começou por este motivo, mas este foi o principal motivo pelo qual Constantino oficializou a observância Não havia nenhuma razão teológica, mas mais social, né, ou política, para poder acalmar o pessoal, né? E acho que a partir daí as coisas foram tomando... Nós tivemos, no final do quarto século, início do quinto século, as primeiras discussões realmente de como o homem seria salvo, qual os valores que devem conduzir à salvação, porque a reforma tem que ver com justificação pela fé e salvação. Então, quando isso começou a ser discutido, nós temos aí dois personagens que são muito importantes nesse período: Pelágio, um monge, e aquele que vai se tornar o grande teólogo do cristianismo, Agostinho. Os dois se debateram ardentemente com respeito a isso. Lembrando que havia só uma igreja cristã. Existia, diríamos, um cristianismo. Não é? E ainda os concílios eram chamados de concílios ecumênicos, as igrejas se reuniam de forma mais genérica. As cisões, elas vão vir mais tarde na história do cristianismo. Mas Pelágio dizia assim: o homem, ele nasce bom, ele é uma pessoa boa por natureza. E a salvação simplesmente é seguir o bom exemplo de Jesus Cristo e não deixar de lado o mau exemplo de Adão, que pecou. Então, o cristianismo passa a ser: como eu sou salvo? Eu vou seguir, através das minhas obras, do meu esforço pessoal, eu vou seguir o bom exemplo de Jesus, e Jesus passou a ser o exemplo. Enquanto que Agostinho, ele viu de um outro jeito totalmente às avessas. O homem é essencialmente pecador, ele é pecado totalmente, e a salvação, ela vem através de um ato divino. E aí, então, essas discussões de como o homem é salvo, através de que forças ou que energia ele é salvo.
Ele é salvo porque ele coopera com Deus, o ser humano é salvo porque ele coopera com Deus no processo, ou a salvação é um ato divino, alguma coisa que é oferecida totalmente por Deus. Então, essas discussões começaram no quarto e vão caminhar no quinto século, vão ser aquelas que vão perdurar, diríamos, de uma forma ou outra, com variações, e com aí então a entrada do aspecto do poder religioso, da corrupção que vai acompanhar tudo isso. Eu só queria fazer uma ponte, por exemplo, que a sua especialidade é o Novo Testamento, você tem até um pós-doutorado nessa área e tudo mais. O que Paulo pregava sobre a justificação pela fé? Nesses 3 séculos, isso se manteve, essa visão de Paulo, e agora quando entra o quarto, quinto século e essa discussão, isso se perde ou é um resgate? Como é que isso... É curioso perceber que nos primeiros pais da igreja, a teologia de Paulo não é muito relevante. Nos primeiros pais da igreja. Houve aquele primeiro período, ainda no período apostólico, em que a teologia de Paulo foi fundamental para estabelecer o caráter do evangelho. Havia o problema entre cristianismo, entre o judaísmo, mas os cristãos de origem gentílica, os cristãos de origem judaica, os cristãos de origem judaica enfatizando a necessidade da circuncisão e a guarda da lei para a salvação, e Paulo pregando um evangelho livre da circuncisão e da guarda da lei. Então, houve um debate muito intenso ali no período apostólico, e Paulo foi fundamental para que a igreja chegasse a uma compreensão clara deste assunto. No período pós-apostólico, a igreja começa a se preocupar com outras coisas. Nós temos o gnosticismo, por exemplo, que era uma heresia que tinha que ver com uma visão da realidade, uma visão do mundo, e pouco a pouco aquela essência da teologia paulina, ela vai se tornando menos influente na igreja, porque as preocupações são outras. As preocupações são outras. As ameaças passam a ser outras. Então, não houve muita ênfase em Paulo no período pós-apostólico. Nos primeiros 2 séculos ou 3 séculos. Foi Agostinho quem praticamente resgata Paulo. Fez essa ligação. Que resgata Paulo. Agora, há um detalhe aqui que nós não podemos perder de vista, que é a situação de, a partir de meados do 2º século, e isso vai continuar e persistir até hoje na história do cristianismo, que é, diríamos, a gestão da filosofia sobre a teologia. Então, as tradições filosóficas vão começar a coordenar o pensamento teológico. Os pais, chamados pais apologetas, eles começaram a usar as ferramentas da filosofia, das filosofias existentes, especialmente o platonismo, o neoplatonismo, para tentar explicar o cristianismo. E com isso, então, as verdades bíblicas, realmente como nós compreendemos hoje, a Bíblia, ela vai se perdendo dentro de um arcabouço filosófico. E a cosmovisão deixa de ser a Bíblia, passa a ser a corrente filosófica. E esse é o grande problema da história do cristianismo até hoje. Muda a tradição teológica, filosófica muda, altera-se também o contexto teológico. Não é? É o que nós percebemos hoje. E no 6º século, além dessa questão de Agostinho e de Pelágio, que caminhos a igreja foi delineando? Interessante, a igreja optou nem por Pelágio nem por Agostinho. Ela ficou no meio do caminho, aquilo que é chamado na história de semipelagianismo. A partir do 6º século, a ideia de que Deus opera a salvação, que o homem é corrompido, mas não tão corrompido assim, que o homem, em determinado momento, ele passa a cooperar com Deus no processo da salvação. Essa mistura chamada de semipelagianista, ela vai perdurar durante toda a Idade Média. No período medieval, um desenvolvimento importante foi o desenvolvimento dos sacramentos. Sim. Os sacramentos eram algumas atividades na igreja que, segundo a teologia predominante, a teologia da igreja, tinham valor salvífico, ou eram meios pelos quais a graça salvífica de Deus operava. Então, por exemplo, o batismo se tornou um sacramento, o casamento se tornou um sacramento. Então, a pessoa, se ela não se submete ao rito do batismo,
a graça salvífica não opera. Não atua. Então, existiam vários sacramentos. Então, tudo isto mostra, como nós falamos a princípio, aquela concentração de poder nas mãos da igreja. A igreja passou a administrar a salvação. Como o sacramento é a igreja que administra, é a igreja que passou a administrar a graça. A igreja passou a administrar a salvação. Então, era o sacerdote que tinha nas suas mãos a graça para poder conceder ou não aos fiéis. E quando Lutero entra em cena, bem mais tarde, eu já estou antecipando um pouco, ele reagiu exatamente contra este ponto, essa concentração de poder nas mãos da igreja e a pretensa autoridade da igreja de administrar a graça, de administrar a salvação. Na época de Lutero, as indulgências, por exemplo, era algo... Essa questão dos sacramentos é vital, não é? Porque o sistema meritório passa... Não somente a igreja administra o processo da salvação, e naturalmente isso tem que ver com poder eclesiástico, que acaba se estendendo naquilo que nós chamamos o poder político, porque o poder político vai estar sujeito agora a essa participação eclesiástica. Não só os sacramentos, eles vão ir na direção dos méritos, o sistema meritório. Desde o mais simples, né? Da água misturada com sal, de colocar ali pessoas que viveram como pessoas especiais chamadas santos, que faziam a confissão auricular. Tudo isso ia tomando o lugar de Deus. Talvez o sacramento que mais diretamente toca nessa situação é realmente o sacramento da confissão. Esse é o mais... porque ele foi entendido como existindo em 4 momentos. Em primeiro lugar, é bíblico. A pessoa, pelo Espírito, sente tristeza pelo pecado. Em segundo, ele teria que buscar agora um sacerdote, porque ele mesmo não podia, por si mesmo, ter acesso a Deus, participar do processo da salvação. Ele tinha que ser mediado pelo sacerdote. Então, ele confessava ao padre, ao sacerdote, e o padre, então, agora, o sacerdote, iria determinar a ele que tipo de obra, que tipo de mérito, que tipo de coisa ele tinha que fazer para satisfazer aquele pecado que ele havia cometido. E só depois de tudo isso, depois de ele ter feito, então, o mérito que foi lhe imposto aqui, que podia ser de N maneiras diferentes, aí então, só aí ele receberia o perdão, e o perdão viria, não de Deus, o perdão viria da igreja. A igreja administrava totalmente o processo da salvação. E esse é um ponto importante, porque a igreja teve que mudar sua definição de graça para que ela se autoafirmasse como aquela que detém o poder. Porque se a salvação é vinda diretamente de Deus e ela é de graça no sentido bíblico, qual é a atividade da igreja? Então, para fazer jus às suas reivindicações de ser os sacerdotes, seriam os representantes de Deus na terra, eles têm que mudar a definição de graça, conferir a autoridade intercessória aos sacerdotes, não é? E aí o resultado é uma salvação meritória. Sim. Porque se é de graça, qual é a função do sacerdote? Qual é a função da igreja? Perde toda a sua razão de ser. Então, aquela estrutura hierárquica que se desenvolveu, ela dependia de uma redefinição de graça, passou a ser uma graça sacramental, mediada pelo sacerdote e que implica no cumprimento de méritos da parte do pecador para que ele possa ser salvo. E acho que o auge disso tudo, embora talvez não seja o mais importante, no tempo de Lutero foi essa questão da venda de indulgências. Sem né? dúvida. Quer dizer, mas aí está uma questão de autoridade. Eu acho que isso aqui é importante. O que era autoritativo? Nos tempos apostólicos, os dias de Jesus, examinai as Escrituras. É lá que nós vamos encontrar o caminho. Paulo é um autor que privilegia essencialmente o texto sagrado. O livro de Apocalipse é um livro tirado praticamente de todo um contexto bíblico essencial, quer dizer, com uma suma, né, a revelação de Cristo. E nós vamos perceber que essa autoridade bíblica vai perdendo o seu lugar.
Vai ele tomando outro poder, perde toma o lugar para a autoridade filosófica e perde o lugar, e agora isso é sensível, para a autoridade da igreja. Então, o que passa a ser autoritativo é a vontade da igreja. E quem é a igreja? É todo um conjunto de tradições. Então, aquilo que a Bíblia deixa de ser a autoridade, onde a verdade é verificada, e passa a ser agora simplesmente as definições da igreja. Os pais da igreja, os concílios, a voz oral da igreja. Então, a autoridade, ela tem uma mudança e a igreja passa a ser autoridade. Tanto é que a Bíblia, ela passa a ter a sua autoridade agora dependente da interpretação da igreja. E foi justamente essa mudança de enfoque que permitiu com que a igreja concentrasse poder. Não há dúvida. Porque os teólogos medievais que foram acompanhando e endossando essa mudança, o resultado foi que a Bíblia perdeu a sua autoridade no seguinte sentido: é a Bíblia conforme interpretada pela tradição. Por quê? Porque foi a tradição que foi conferindo validade àquele modelo hierárquico, àquela estrutura. Exatamente. Então, se a igreja voltasse única e exclusivamente para a Bíblia, toda aquela estrutura que ela desenvolveu no período medieval ruiria. Exatamente. Cairia por E terra. foi justamente o que Lutero fez, e outros também que tiveram acesso à Bíblia, que começou a ser, de uma maneira assim, muito tímida, distribuída, não é? Na verdade, a principal contribuição de Lutero, eu até diria que nem foi o conceito de justificação pela fé. A principal contribuição de Lutero foi devolver a Bíblia ao povo. A Bíblia é a sua autoridade. Né? Mas existem outros fatores que movimentaram ou que promoveram a reforma? Não há dúvida que sim. Vejam, aqueles que são chamados os pré-reformadores. A igreja detinha não somente a interpretação oficial da Bíblia, ela que podia interpretar, e também os escritos e a oralidade toda que existia na tradição católica, que dava autoridade e poder, isso naturalmente detinha o poder na mão de poucos, só do clero. Quem poderia ler a Bíblia? Quem poderia interpretar a Bíblia? O povo, em geral, não tinha acesso a isso. Não sabia ler também. Não sabia ler, ou não tinha a língua, e esse aqui é o mais importante. Não tinha a Bíblia na sua língua pátria. Então, as tentativas iniciais, né, pastor Wilson, vão nessa direção, da Bíblia passar a ser disponível a todos. Nós temos a atuação dos valdenses, por exemplo, no norte da Itália. Os valdenses, eles tinham uma preocupação que era de colocar a Bíblia nas mãos do povo, e eles lutaram contra a opressão da igreja estabelecida. Eles faziam isso às escondidas, clandestinamente, mas eles achavam que eles estavam sendo fiéis ao espírito da palavra de Deus, e estavam de fato. Exato. Que as pessoas poderiam, pela Bíblia, descobrir o caminho direto a Deus sem a necessidade da intermediação da igreja. Os valdenses foram extremamente importantes neste processo. No século XIV também, João Wycliffe fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês, embora a tradução fosse da Vulgata Latina, mas já era um esforço de colocar a Bíblia no vernáculo, na língua do povo. Não é? Então, foi havendo vários esforços nesse sentido em vários lugares. Assim. Exato, pipocavam, podíamos dizer, né? Insurreições contra esse status quo em vários lugares. Nós podemos citar na Boêmia, João Hus, que finalmente foi condenado no Concílio de Constança. Né? Na Boêmia é a República Tcheca. Tcheca, hoje é a República Tcheca. Da República Tcheca. E aqui e ali, diríamos, pessoas intelectuais, nós podíamos citar aí, sem dúvida nenhuma, já no finalzinho desse período, já invadindo o 15º século, o próprio Erasmo de Roterdã. Um homem preocupado. E temos aí também um valor importante, cultural, que vai dar sentido a essas línguas todas, e a Bíblia, a linguagem, além da invenção da prensa, né, daquilo que nós chamamos da imprensa, né, que Gutenberg vai provocar.
Nós temos, de forma extraordinária, aquilo que é chamado o movimento da renascença, a volta às línguas originais, aos valores do grego, do hebraico, às línguas pátrias. Então, há um movimento cultural associado a isso. Agora, não podemos deixar de citar o aspecto que vinha caminhando com esse processo durante a Idade Média, vai se cristalizando cada vez mais. É um problema de corrupção. A igreja havia se corrompido de alguma forma. E isso não era alguma coisa que só era admitida pelos reformadores. Os próprios pensantes dentro da igreja entendiam que ela não podia continuar daquela maneira, que havia ido longe demais em alguns aspectos em relação ao dinheiro, em relação à venda de indulgências, a venda de posições eclesiásticas, né? Se eu quisesse ser bispo, quanto custava ser bispo? Quanto não custava só posições eclesiásticas, mas o indivíduo, para ter o seu reinado validado numa determinada região, ele tinha que ir lá e comprar, né? e pagar valores ao clero, ao Papa, e ser reconhecido pelo Papa. A igreja viu que nessa concentração de poder ela poderia lucrar e ela lucrou bastante. Ela aproveitou. Então, teria vários motivos para isso. Mas nós vamos dar um break aqui para o próximo programa. Nós vamos falar sobre Lutero um pouquinho mais, sobre esta época em que nós estamos comemorando hoje os 500 anos, ou esse ano, não é? Mas só para deixar você com um texto bíblico, Mateus 16:16, a resposta de Pedro à pergunta de Jesus: quem é que vocês dizem que eu sou, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em cima desta declaração, Cristo criou a sua igreja, a igreja cristã, a igreja que seguia os ditames de Jesus para os seus discípulos, a palavra de Deus. Houve um novo momento para que se tivesse uma compreensão de igreja através desta declaração. Jesus não estabelece a sua igreja em cima de um homem, mas sim da própria pessoa de Jesus Cristo. Esperamos você no nosso próximo encontro. Terminamos aqui o programa Fé para hoje, sua nova atitude.